Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa reflexão de hoje? Elevemos então o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus e à nossa Mãe Maria Santíssima, rogando a eles que encham os nossos corações de esperança e de perseverança no bem, e que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós estamos aí na segunda semana do mês de dezembro. Nós vamos falar hoje de um dos personagens da Boa Nova, de um personagem do cristianismo primitivo que tem muito a nos ensinar, que era um homem pequenininho, né? Era um publicano muito rico e chamado Zaqueu. Zaqueu, né, na história, conta-nos que um dia, sabendo que Jesus iria passar próximo onde ele morava, né, ele, em Jericó, ele queria ver Jesus, mas ele tinha dificuldade porque a multidão era muito grande e ele era muito pequeno. Então ele resolveu subir numa árvore chamada sicômoro. Ele subiu no sicômoro para ver Jesus lá de cima. Quando Jesus passou, ele achou que Jesus não o conhecia, né? Na verdade, eles não haviam sido apresentados, mas Jesus olhou para cima e chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce daí, pois é necessário que hoje eu me aloje em sua casa, né? E ele desceu mais do que depressa e as pessoas começaram a falar, né? A cochichar, a falar mal. Não é possível, Jesus vai se alojar na casa de um homem de má vida. E Jesus, quando disse isso a ele ficou tão tocado que ele disse ao Cristo: Senhor, se eu em algum momento causei algum dano a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, né? Eu vou dividir todos os meus bens com todas as pessoas que precisam. E diante disso, Jesus disse para ele, né, que bom que ele tinha tomado essa atitude, né? Porque ele havia vindo, né? Ele falava: o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido, né? Isso está no Evangelho de Lucas, tem essa descrição. No livro Boa Nova também conta um pouco da história de Zaqueu. Bom, gente, esses ensinamentos, essa história, essa passagem de Zaqueu por aqui, deixa-nos alguns ensinamentos. Um deles, vamos pensar no homem, né? De estatura baixa, era baixinho, e ele precisou subir no sicômoro para ser visto por Jesus, subir na árvore para ver e ser visto por Jesus. Isso faz a gente pensar na nossa necessidade de subir para ver Jesus, ou seja, nos elevar, pensar na história de ser baixinho no sentido da nossa visão ser muito terra a terra, da gente estar muito com um pensamento muito baixo, a nossa vibração muito inferior. É preciso elevar essa vibração, elevar esse pensamento para que a gente possa ver e Jesus possa nos ver, né? O movimento que ele faz de buscar ao Senhor. Conta-nos Humberto de Campos que ele vivia uma vida um pouco difícil. Ele era funcionário do governo, era publicano, ele era cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, e ele era odiado por isso. A família dele e ele viviam meio que às margens da sociedade porque eles não tinham muitas amizades sinceras. Eram pessoas que se relacionavam com eles por conta do cargo que eles tinham. E as outras pessoas achavam e julgavam que eles eram pessoas de má vida por conta do trabalho do Zaqueu. Ele estava bastante incomodado com isso. E quando ele foi em busca do Cristo, foi em busca de uma solução para essa aflição do seu coração. Ele tinha dinheiro, né? Ele tinha poder, mas ele não estava em paz. Quantos de nós, às vezes, estamos assim nessa situação? Temos um cargo que, às vezes, faz com que as pessoas tenham uma certa resistência a ser nossos amigos. E a gente tem, às vezes, tudo que uma pessoa gostaria de ter, mas a gente não está em paz no nosso coração. Então ele foi buscar Jesus, ele foi ao encontro do Cristo. E quando ele reconhece, né, que havia errado, e se ele havia errado, ele ia restituir as pessoas 4 vezes mais de acordo com o que ele havia errado, é o convite de Deus para nós, reconhecer às vezes que nós cometemos erros. Se até hoje eu fiz tudo errado, né, se até hoje de manhã eu fiz tudo errado, por que não da agora para frente eu vou mudar? Eu não vou mudar. Eu vou me esforçar para corrigir aquele
aquele erro que eu fiz. Às vezes o nosso erro nem é possível corrigir com aquela pessoa com quem nós erramos, porque às vezes a pessoa não está mais conosco a caminho, porque não tem mais, as circunstâncias são outras, mas a gente pode corrigir esse erro para a humanidade, a gente pode reconstruir na humanidade aquilo que nós destruímos, não é? Nós não sabemos por que nós temos as nossas missões nessa encarnação, às vezes são simplesmente oportunidades de reconstruir coisas que nós fizemos no passado. Por exemplo, eu sou professora, atuo também como palestrante espírita, e aí eu fico pensando, quantas pessoas será que eu já desencaminhei em outras encarnações e que agora, por meio da palavra, Deus me deu a oportunidade de auxiliá-los e conduzi-los no bom caminho novamente? Será? São reflexões que precisam passar pela nossa cabeça. Porque às vezes Deus fala, olha, todos esses que ela desencaminhou não dá para ser filho dela. Então vamos mandar como alunos, como pessoas que vão ouvi-la, né? E que de certa forma ela vai auxiliar a entrar no caminho novamente. Então as nossas tendências falam muito do que é que nós precisamos fazer. Restituir e corrigir os nossos erros do passado. O ato de Jesus falar que vai entrar na casa dele, que é preciso se alojar na casa dele, faz a gente pensar na questão da casa mental. Jesus precisa se alojar no nosso coração, dentro de nós. Não é algo externo, mas é algo interno. E o julgamento dos homens, um outro ensinamento, né? Nós às vezes julgamos só o exterior das pessoas, né? É um homem de má vida, ele não merece, ele merece. Por que fulano morreu? Fulano era tão bom, mas ciclano que é ruim não morre. A gente fala essas coisas, né? Infelizmente. Nós julgamos o exterior, mas nós não vemos as mudanças internas que estão acontecendo nas pessoas. Eles não viram as mudanças e as necessidades que estavam internas no coração de Zaqueu. E quando Zaqueu vai até ele, né? Quando eles falam, era um homem de má vida. Gente, o próprio Cristo disse que os sãos não precisam de médico. Ele veio, né? Como ele mesmo diz, na passagem ele fala que ele veio para salvar o que estava perdido. Então, que essa passagem, né, faça a gente refletir da importância de darmos o primeiro passo para melhorar aquilo que não nos agrada, para nos aproximarmos de Deus e buscar que ele aloje, né, que ele se aloje na nossa casa mental, no nosso coração. Estamos em dezembro, é um mês de reflexões, principalmente em torno do nascimento do Cristo. É preciso deixar com que ele renasça dentro de nós. E às vezes a gente acha que é só o culto externo, né? O ir à igreja, o ir ao centro, né? O ler o evangelho, mas e praticar, e vivenciar o evangelho, e buscar corrigir os erros que às vezes eu tenha cometido. Então, que a gente possa refletir com a história e a passagem de Zaqueu, e que a gente possa tentar ser um pouco melhores, subir aí nos sicômoros da vida, elevar o nosso pensamento para permitir que Deus possa fazer morada no nosso lar. E só um comentário, né? Ainda um complemento. Dizem que Zaqueu está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Zaqueu, ele foi o discípulo que ocupou o lugar de Judas após quando Jesus havia sido crucificado. Eles formaram um grupo, eles estavam em 11, tinham que arrumar um para entrar no lugar de Judas, que havia desencarnado também. Então eles fizeram uma seleção e entrou Zaqueu com outro nome, numa nova fase da vida dele, cristão, né? Então que a gente possa fazer essas mudanças na nossa vida a ponto de sermos chamados de discípulo do Cristo. Que Jesus os abençoe e os ilumine a todos. E fiquem à vontade para compartilhar esse e os outros vídeos e também o nosso canal do YouTube a todas as pessoas que vocês creem que essa mensagem faça sentido. Um grande abraço.